Assim. Então você falar que tá pronto? Tá pronto? Meninas, então assim, ó, vamos começar hoje, tá? A aula que eu vou dar para vocês hoje, ela é uma parte muito teórica, que já deveria ter sido dada para vocês lá no colégio. E ontem, quando as meninas vieram para a aula, eu fiquei muito surpresa de ver que boa parte de tudo que eu fui explicar, elas não sabiam. E elas disseram que não tiveram. Então eu vou dar a mesma aula que eu dei ontem, vou dar hoje, vou dar amanhã, tá? E é uma aula cansativinha, porque é muito detalhe. E assim, eu já sei tudo, eu já sei relatório, eu já estou pronto, eu já faço. É mentira. Porque o relatório real, como ele deve ser feito, ele tem uma sequência, ele tem situações, ele tem pontuações que às vezes vocês talvez não tenham aprendido. Se aprenderam, ótimo, melhor para mim. Agora, se vocês não aprenderam, eu tenho que lidar com vocês até que vocês entendam e aí vocês cheguem no final do semestre sabendo exatamente aquilo que vocês precisam saber, tá? E a gente vai pegar o relatório da Carla como modelo, porque isso já foi acordado lá no colégio, que a gente ia pegar o relatório da Carla como modelo, porque ele está bem completo mesmo. Agora, tem particularidades dentro desse relatório que vocês precisam aprender. Por exemplo, assim, ó, quando a gente chega de manhã cedo ou à tarde, que seja, lá dentro do hospital, no hospital dia, a gente tem eu acho que uns 7 pacientes, tá, que a gente tem dentro de uma enfermaria, quer dizer, a gente tem uma enfermaria inteira pra gente dar conta. E quando a gente chega, eu sempre distribuo. Uma pessoa vai ficar responsável para fazer os relatórios, então ela vai ver todos os sinais vitais e vai pegar todos os dados dessas pessoas e vai fazer o relatório só ela, sozinha, uma única vez. E vocês, outras, vão fazer cuidados. Hoje vocês se sentem prontas, fora a Rafa, tá? Hoje vocês se sentem prontas para assumirem 7 pacientes fazendo sinais vitais em relatório? Como ele deve ser? Vocês estão prontos? Não. Tá. Tudo, né? Isso que eu queria falar para vocês. Vocês conseguem fazer bem o cuidado, meninas. Eu percebi isso com todas. Vocês conseguem fazer o curativo, desde que orientadas, né? Vocês conseguem fazer o curativo, vocês conseguem fazer o banho, vocês conseguem fazer a conversa, o cuidado. Vocês são prestimosas, vocês são excelentes. Mas eu percebo que não é só com vocês, é com todas as turmas. A gente encontra um pouco de dificuldade na parte do relatório. E não é culpa de vocês, é que é difícil mesmo. É difícil fazer relatório. Professora, mas é diferente o relatório que nem a gente estava lá na UPA e no hospital. É diferente os relatórios, mas assim, esse mesmo modelo que a Carla entregou é o mesmo modelo que você vai utilizar lá na UPA. É o mesmo modelo que você vai utilizar aqui. Só não vai ser, por exemplo, assim, com amplidão de informações. Por exemplo, se você for na UTI, a informação vai ser muito maior. Mas esse relatório segue um padrão. Se você for lá na UPA, as informações às vezes lá vão ser um pouco mais superficiais, mas também segue um padrão. Aqui, também. Então, assim, você que vai determinar a quantidade de informações que você vai pôr no seu relatório. Não é simplesmente chegar lá e escrever bem assim, ó. É que a Jaqueline e a Carla tinham 2 métodos bem distintos de dar os relatórios. A Carla tinha um jeito e a Jaqueline tinha outro. Assim, ó, a gente não veio para falar de professor. Por exemplo. Não, eu tô dizendo assim, na hora de anotação lá. Então, o que eu aprendi do jeito dela. Cada um tem um método de anotação. Jaqueline tem um método, Carla tem outro, eu tenho outro, a Joana tem outro e cada professor tem um. Aí eu falo pra vocês assim, ó, eu quero pegar o relatório da Carla e ensinar vocês coisas que eu acho que vocês não sabem. Pode ser que eu esteja enganado. Os de ontem não sabiam, tá? Que são diferenciais. Então, dentro do relatório, são mega importantes, porém eles são diferenciais. O que te faz ser diferente, Eliana, dentro do campo profissional? Fala pra mim, o que você pensa que dá na tua ideia, assim? O que você pensa, dá um start, do que te faz diferente no campo profissional? Eu acho que quando você pega um paciente e anota tudo ali, passa o relatório certinho, entende o que o paciente, né? Acho que tudo. Porque veja, se você faz plantão de 6 horas, de 12, independe. Eu já vi profissionais que fazem bem assim, ó.
Plantão de 12 horas sem intercorrência. Não existe. 12, 6, 3, A não ser que ele ficou sentado assim? o tempo todo, né? Cara, a pessoa precisa colocar tudo que ela teve, o que intercorreu, o que aconteceu, o que passou, o que foi aplicado, administrado, tudo. Isso são informações fundamentais. Então vamos por partes, tá? Agora eu vou começar falando para vocês da parte por parte do relatório. Vocês estão com caneta, papel, vou anotando porque tem coisas para vocês escreverem, tá? Eu não costumo dar aula assim só de falar. Eu costumo escrever mesmo porque eu acho que fica melhor, para entender e para ter no caderno, como roteiro. Ó, quando a gente pega aquela anotação da Carla, eu tô com ela na mão, tá, gente? É ela que eu tô usando. A gente tem lá o nível de consciência. Eu já expliquei para vocês que tem professor que fala assim, não, eu não quero que faça com Glasgow, eu quero que escreva lúcido, orientado, nanana. Eu não gosto. Eu gosto que coloque o Glasgow. Por quê? Porque é nível de consciência, sim. Se você está aqui conversando e você for conversar com um médico, for conversar com um fisioterapeuta, com quem seja, se você falar o Glasgow do paciente, ele sabe, ele entende do que você está falando. Então nós estamos conversando de profissional para profissional, tá? Vocês têm que ser profissionais na altura de qualquer um que está aqui dentro. E vocês têm capacidade para isso. Então, assim, ó, Glasgow. Eu já dei a tabela do Glasgow. Eu já ensinei para vocês que vocês têm que mensurar o Glasgow. Vai chegar lá na beira do leito, vai dar bom dia, vai conversar, vai fazer aquela parte do social. E daí vai perguntar. E aí, tal, lá tá o roteiro. Você pode ir com ele anotando. Obedece comando, não, abertura ocular espontânea, tal, mensura, deu. Ali no Hospital Dia, quase que 100% dos usuários tem Glasgow 15. Porque eles estão todos acordados, no máximo dormiram de noite, estão meio sonolento, mas aí a gente vai lá e aí, fulaninho, tudo bem? Aham, tá tudo bem, dormiu a noite, dormi, e agora? Tô acordando, vou tomar um café da manhã, quer dizer, ele sabe, ele não tá. Agora, se você vai lá e balança, a pessoa tá dormindo. Ô senhor, não acorda. Você acha que ele tá normal? Aí ele tá rebaixando, e pode acontecer de rebaixar na enfermaria e ter que ser levado até pra UTI, tá, gente? Então a gente não tá livre de nada, tanto é que tem carrinho de emergência em todos os setores, tá? Então a gente olha primeiro o nível de consciência. Eu gosto que comece o relatório assim, ó. Primeira coisa do relatório, data e hora. A data é a data de hoje com a hora que está no computador. Esse é o primeiro ponto, data e hora. Depois da, data, hora, vírgula. Tudo é ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. É tudo vírgula até dar ponto. Então é isso mesmo, é só pontuação, até chegar na última linha. Vai ser um relatório só corrido, sem espaço. Porque nós estamos falando de documento jurídico, nós estamos falando de prontuário eletrônico, nós estamos falando de documento para justiça. Então tem que ter uma sequência, tá? Então vocês colocaram data e hora, vírgula, Glasgow, 15, vírgula. Agora vamos falar do padrão respiratório. Quando eu tenho um padrão respiratório ou um padrão ventilatório, como está aqui no relatório da Carla, o que eu costumo colocar? Eu coloco respirando ar ambiente. Eu posso pôr AA abreviado? Não posso. Não posso porque eu estou lidando com um documento, um prontuário eletrônico que pode ser solicitado judicialmente. Não tem abreviaturas. É discorrido. Então, respirando ar ambiente. Posso até pôr sem auxílio, porque realmente está em ar ambiente, sem auxílio, ok, da vírgula, perfeito. Fica 100% até para um leigo entender o que está descrito ali. Eu peco por excesso, tá? Mas eu não deixo de prestar todas as informações. Você falou que você escreve tudo por extenso. Sim. Só que ano passado a gente foi muito cobrado em questão de abreviações. Isso. Então a gente foi muito cobrado em questão de essa pessoa abreviação. que te cobrou, ela talvez não tivesse ligada no prontuário jurídico. Respirando em AA, AVP, MSD. Quem te cobrou eram pessoas que não estavam ligadas em
prontuário jurídico. Eu tô falando para vocês de anotação para prontuário jurídico, que é o que vocês têm que fazer ao longo da vida, tá? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez essa pessoa que te cobrou tanto nunca tenha respondido um processo, mas a filha aqui é expert em responder processo. O que eu mais fiz na minha vida profissional até hoje é responder processo. Porque a língua, né? Quando a gente não domina a língua, chicote da bunda. Verdade. Então eu falo pra você assim, quando eu fui lá na promotoria responder processo, o juiz lê o processo, aí ele chega e fala assim: enfermeira Clarice, estou com a sua anotação de enfermagem aqui do dia que o paciente tal morreu, e você que era enfermeira, você que registrou. Essa anotação aqui eu consegui entender toda, tá tudo certo. E aí, como que foi? Conta pra mim e tal. Então daí eu vou lá e completo. E quando eu não tenho, ele fala: o que você escreveu aqui? 10 anos atrás? Não sei. Acho que era não sei o quê. Como assim? Eu tô falando de prontuário jurídico, eu tô falando de anotação da enfermagem. Se vocês querem se proteger, façam a coisa certa. Não vão por essas coisinhas da cabeça das pessoas. É melhor sobrar do que faltar. É melhor sobrar do que faltar. Sempre. Que peque por excesso, nunca por falta, tá? Então eu falo pra vocês assim. Quem falou pra mim? Eu peguei, o ano passado eu peguei o relatório do SAMU. Sim. Tava tudo abreviado. Sim. Tudo abreviado. Sim. Lá também, então quer dizer que também Fazendo a coisa errada. Fazendo a coisa errada. Por quê? Porque quem fez esse relatório deveria descrever, discorrer 100% fidedigno, sem abreviações, naquele prontuário, naquela folha azul do SAMU, para que realmente aquilo ficasse ali, ó, anotado, porque aquilo também é um documento jurídico. Só que assim, ó, vocês estão tendo essa aula aqui comigo hoje. Eu estou ensinando isso para vocês. Mas pode acontecer de, por exemplo, assim, vocês encontrarem colegas de vocês que não vão saber nada disso, que não vão ter essa oportunidade. Por isso que eu falei pra Rafa pra gente tentar gravar, pra gente tentar passar isso pras pessoas, porque quem não teve acesso, de repente eu digo até gente que já formou, já passou, pra que a gente tenha esse cuidado dessa conversa, entendeu? Porque é coisa importante. E aí, passamos pro segundo ponto. Veja, nós estamos ali, eu tô fazendo a anotação com vocês conforme o hospital dia. E se eu tivesse na UTI, eu não teria que colocar lá, bem assim, ó, na respiração. Entubado, mais ventilação mecânica, mais oxigênio em tantos por cento, mais filtro de barreira, mais, deixa eu ver o que mais, o tubo, o traque. Eu não tinha que pôr tudo isso. Eu não teria que colocar, se estivesse fazendo gotejamento, por subclávia, por jugular interna, que fosse por bomba de infusão, quantos ml hora, qual que era a substância, se era fenta, se era amida, se era 5 ml, 20 ml. Eu teria que fazer tudo isso. Isso é UTI, tá? Eu tô falando de posto. Então nós estamos fazendo a anotação conforme o hospital dia, que é o que vai ficar registrado no caderno de vocês. Mas vocês entendem que esse relatório aqui, da professora Carla, consegue ir em qualquer ambiente? Ele é um roteiro, por isso que eu estou seguindo ele, porque ele é muito bom mesmo, tá bom? Então a gente segue o roteiro, mas as informações prestadas dependem do local que você vai estar. Aí vamos lá. A gente vai passar para dieta. A gente vai colocar bem assim, ó, gente. Primeira coisa, é o usuário que te fala se ele comeu ou é você que verifica? Nós estamos falando de hospital dia. Puxa aí no raciocínio. Se eu tivesse na UTI, eu tenho controle sobre a alimentação dele, tá? Porque é tudo regrado, às vezes é nutrição parenteral, é dieta interal, é administrado por bomba, é gravitacional, não sei. Mas e quando é ali no posto? Geralmente eles que comem. Então a gente usa verbos. Verbos na anotação. Vamos começar.
Quais são os verbos? O que eu uso quando eu pergunto para ele se ele come? Refere? Refere. Dona Rafaela, a senhora comeu hoje de manhã? Comi. E a senhora comeu bem, comeu pouco, comeu bastante, aceitou bem? Comi bem. Tá, a dieta do hospital estava satisfatória? Tava ruim. Tava ruim? Mas tava por quê? Tava sem sal? Ai, tava. É que a dieta Faltou um hipossódica. Ah, mas a senhora não pode comer sazon. A senhora sabe que a senhora está aqui no hospital e a senhora é hipertensa. Sazon vai fazer sua pressão aumentar. Verdade. A senhora não pode, a dieta que é sem gosto. hipossódica. Vocês estão entendendo o nível de conversa? De uma pergunta vira 10. E aí eu falo pra vocês, quando a gente fala sobre a dieta, refere boa aceitação da dieta. Esses dias eu perguntei pro Lucas lá dentro se ele tinha aceitado bem a dieta. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou bem assim, eu não comi bem. Aí eu falei, por quê? Ele falou, meu estômago tava doendo, sabe? Eu tô ansioso, eu não consegui comer bem, não me senti bem. Ok, a gente relatou lá que ele referiu não ter aceitado bem a dieta devido a quadro de ansiedade, coisa e tal. Dor de estômago, tá? Até falei isso daí pro funcionário. E mais uma coisa, quando eu coloco, teve não sei quem que falou assim pra mim, mas eu não posso colocar boa aceitação dos alimentos? É um exemplo. Meninas, nós estamos falando de hospital dia. Quando eu tô falando de hospital, o usuário ele está internado. Existe um setor que é específico da nutrição para dieta. Então eu coloco lá dieta, boa aceitação da dieta, porque existe um cardápio elaborado para cada um dos pacientes. Então nós estamos falando de dieta, eu não estou falando de alimentação. Alimentação, o que é que aquela menina tá tomando aquela porcaria ali, ó? Aquilo ali, ela tá se alimentando com droga, mas tudo bem, entendeu? Ela tá comendo. Agora, é o café da manhã dela. Eu também adoro uma droguinha de manhã cedo. Ai, que delícia, né? Comer uma Coca-Cola geladinha. Mas eu falo pra vocês que a dieta do hospital, a gente coloca boa aceitação da dieta, porque ele tá sob a dieta do hospital. Ele tá comendo a comida que foi ofertada pelo hospital. Até porque o HT ali não aceita que traga comida, não. Ninguém entra ali com comida, tá? Eu já cansei de pedir, às vezes assim, será que não dá? Ele tá com fome, de repente compra uma bolacha. Não! Eles têm a dieta deles, então boa aceitação da dieta, tá? Que é ofertada pelo hospital. Pronto. Continuando? Agora me diga uma coisa, se o paciente fala assim, eu comi bem e tal, só que você olhou ali no nome? Na marmita. Na marmita Na dele, mesa de na cabeceira. Aham. Ele praticamente nem mexeu. Isso, aí você vai perguntar, mas peraí, pessoa, como você disse que comeu bem se sua comida tá tudo aqui, então não é sua? Não, essa era do acompanhante. Ele só que foi embora. Aí outra conversa, você vê que ali tem um monte de comida mesmo. Agora você vê que tem uns comidos, tem outros que não. Agora isso você vai lá e olha que tá tudo intacto e só tem uma dieta ali, um copinho e tal, e não tem nada com... Entendeu? Eles não mentem assim, gente. Eles não costumam mentir. Eu nunca vi paciente mentiroso aqui. Eu já vi paciente mentiroso na UPA, querendo atestado. Eu já vi paciente mentiroso em muitos lugares. Mas aqui, o pessoal quebrado, regaçado, doente, passando mal ali, tudo cheio de dor. Eles não mentem, não. Quando estão ruim, quando não estão, não estão. Tá? Eu particularmente costumo te dar o crédito, até na tua mentira. Aí, se você faz essa opção, eu prefiro acreditar que você não nunca. Então vamos lá. A dieta deu certo? Vocês entenderam? E se tivesse de jejum? Como que eu ia colocar? Eu ia colocar refere? Eu ia colocar, ó, encontra-se de jejum no momento. Por quê? Porque tem gente que entra de jejum meia-noite e já é 4 horas da tarde e o bendito tá de jejum ainda, porque tá esperando a fila andar para ele ser o próximo. Aí a gente vai lá e fala assim, aconteceu semana passada, eu fui lá e falei assim, mas gente, fulano de tal, coitadinha, criança, tá sem comer até tal hora. Não?
Não, então, mas é assim, ó, se ele comer, ele vai perder. O médico vem não sei da caixa prego aqui só pra fazer a cirurgia desses 20, 30, que tem um probleminha de correção na mão. É um exemplo. Aí tem que ter muita força pra esperar, porque é assim mesmo. Essa é a rotina do hospital, tá? Então, encontra-se de jejum no momento. No momento. Aí depois, a gente vai relatar lá embaixo nas observações o porquê desse jejum, tá? Então a gente vai colocar assim. E aí vamos para a pele. Aqui diz assim, ó. Ictérico. O que é ictérico, gente? Amarelado. Pessoa com a pele amarelada. Vocês sabem por que a pele fica amarelada? Alguém já explicou isso para vocês? Eu sei que fica quando tá com hepatite, né? Fica amarelado. Isso. Mas o fígado. Isso, quando tem alguma alteração no fígado. Só que quando você tem o derramamento da bilirrubina, que é a verdina ou a amarelina, que são composições químicas, você tende a fazer esse amarelão, tá? Por causa do funcionamento dessas estruturas que estão do fígado, aqui da bile, sabe, do ducto biliar. Então, assim, biliar. Então, é assim, ela pode acontecer de fazer esse amarelão. Aí, se a pessoa tá amarela, você vai colocar que ela está ictérica. E vocês sabem que a gente pode graduar icterícia? Vocês sabem disso? A gente pode graduar icterícia. Quando eu olho para ela e ela tá só um pouquinho amarela, uma cruzinha para 4+. De icterícia, tá? E se ela tiver amarelona? 1, 2, ou 3, ou 4 para 4. Eu tenho até 4 cruzes para 4. Então eu começo de pouquinho, para mais um pouquinho, para já em média quantidade, para alta quantidade. Então eu posso graduar isso daqui. Só que se a pessoa não tiver nada disso, eu preciso colocar? Não. Eu pulo essa questão, tá? Eu não coloco. Eu não coloco nada. Eu não coloco que está ictérico, não, porque tá normal. Tipo, não tem nenhum amarelão, não tem nada, pula. Não escreve nada. Nem Tá? corado. Não precisa. Não. Tá normal, tá? Aí, se eu percebo que a pessoa tá pálida, que às vezes o lábio dela tá pálido, você vê que ela tá mais branca que o normal. Você percebe, é visível. Você vê até na unha, às vezes, mais cianótica, meio arroxeada. Aí você vai anotar que tem palidez cutânea, que a unha encontra-se cianótica ou apresentando cianose de face, tá? Como que eu ponho aqui então? Tipo, Apresenta-se com cianose de face ou ictérica, daí você gradua quanto de icterícia, sempre utilizando verbos. Vou até escrever os verbos aqui para vocês, que são os verbos mais comuns que a gente tem que usar, tá? A caneta já não quer mais nem funcionar, isso que eu nem comecei. Refere. Ela bem assim, mas antes de começar o curso eu já tinha sido avisado que seria durante a semana as aulas. Ah, não, vai ser no final de semana, vai pegar meu domingo. Refere. Tomara que eu mando um texto pra só ela. com cianose. Apresenta. Não entendi, Eliana. Tá perguntando. Cianose? Não, meu amor, eu falei de cianose, falei de palidez, falei de icterícia. Aí você vai ter que ver qual que é o quadro do usuário para você usar o verbo e colocar. Se for ictérico, você vai graduar essa icterícia. Tipo, encontra-se com icterícia, uma cruz para barra 4+, entendeu? Aí é você que gradua. Ah, por exemplo, encontra-se ou apresenta-se com palidez cutânea. Aí é você que vai pôr, apresentando cianose de extremidade, apresentando cianose de face. Extremidades são mãos, cianose de extremidade.
Ó, tá aqui no quadro. Refere, apresenta-se, encontra-se. A gente precisa ter colocação verbal na nossa escrita. Vamos para a próxima? Posso ir para a próxima? Então, bora lá. Quando eu coloco em locomoção, eu vou lá e coloco assim, ó, na sequência, tá? Tô seguindo a ordem aqui. Quando eu vou entrar na locomoção, aqui pergunta, deambula? E aí, lá no Hospital Dia, os usuários deambulam? Alguns sim, alguns não. Aí como que eu coloco isso? Deambulando com auxílio do andador, deambulando com auxílio da esposa, deambulando com auxílio da muleta, deambulando com auxílio da bengala. Quando tá mancando é com claudicação, né? Claudicação. Não apresentando, não deambulando no momento sob ordens médicas, é um exemplo, restrito ao leito. Então, tudo isso a gente pode colocar. Como que é mancando? Claudicação. A restrita ao leito, tá? Devido indicação cirúrgica ou segundo orientações da equipe médica. Aí é vocês que vão encontrar a forma de anotar, porque vai depender de cada pessoa. Então vocês vão ver se precisa colocar ou não e como. Isso ficou claro? Do quê? Segundo a equipe médica, Restrito ao leito segundo ordens médicas. Aí você encontra a forma de colocar, você só precisa saber colocar a colocação verbal, tá? Vamos ver aqui o que mais. Vamos para a terminologia. Essa é uma parte importante, gente. Deixa eu caçar aqui uma caneta que queira prestar. Deixa eu ver se eu consigo, de repente, uma caneta nova. Voltando aqui. Terminologias, tá? Então, nós vamos colocar aqui, diz assim, ó. Normotenso, tá? Normotenso. Quando eu coloco normotenso, significa que tá normal. Aqui, eu vou colocar tipo 120 por 80. mmHg, milímetros por mercúrio. Aqui eu tô abreviando ou é sigla? É sigla. É sigla. Então, ela vai abreviada mesmo, tá? Sabe, aqui é pra fazer assim, né? Só que foi orientado pra gente. Isso, mas você esquece tudo que foi orientado pra você. Só deixa eu terminar acessível pra saber se lá eu vou continuar quando eu voltar pra UPA, eu faço isso lá também. Não vai ser sempre Vai assim. depender da professora. Porque normotenso, ela falou, já tá normotenso, você não precisa pôr nada. Precisa. Você já sabe que é normotenso. Precisa sim. Sabe que é normal. Agora eu vou te provar por que precisa, Marta. Porque quem conversou com você, eu espero que tenha te provado isso que eu vou te provar quem agora. fez o relatório. Tá? Porque tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu tenho prova do que eu tô falando, é segundo a OMS. É segundo a OMS. Então, É o porque relatório falaram pra gente que Quem deu o relatório pra você falhou. É simples mas assim. o caso é assim, se a professora for responder juridicamente, como que ele vai saber normotensa que é 120 por 80? Exatamente. Me Entendeu? responde isso. Se hipertenso, quanto Me que ele vai saber se responde tem? qual que é o que eu se tenho. por Eu 10. tenho parâmetros. Como que eu tenho parâmetro? Eu tenho parâmetro dizendo assim, ó. 100. Não, vamos começar no 9 aqui. Ih, vamos começar no 9 aqui. a minha normal era 110. 90 por 60 mmHg. Isso aqui é o quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é normal para algumas pessoas. Vai depender do Para casal algumas das pessoas. Quanto mais magrinha, A quanto minha era menor. 110. A minha era É 110. isso aí. Agora, por exemplo, para mim, 9 por 6, eu tô desmaiada. Eu preciso 17 por 11? Como assim? Não. Cada um tem a sua. Ó. 9 por 6. Tá? Considera-se dentro da Organização Mundial de Saúde.
normal. Aí se eu tenho 100 por 70, ou por 60, ou por 70, ou por 80, tá normal ou não tá? Normal. E se eu tenho 11 por 8, ou por 6, ou por 7, ou por 8, tá normal ou tá normal? Normal. E se eu tenho 120 por 80? Normal. E se eu tenho 130 por 80 ou por 90? Alerta. A minha tá. Alerta. É uma luz amarela. Alerta. Alerta. Tá querendo subir. E se eu tenho 140 por 90? Limítrofe. Limítrofe. O que é limítrofe? Tá no limite para alta. E se eu tenho 150 por 100? Alta. Vocês entendem que eu não inventei isso daqui da minha cabeça? Sim. Eu não inventei. Aí quando você tem um relatório como esse, Marta, o juiz pergunta para você, normal quanto, Marta? Faz 5 anos que o paciente morreu e chamaram você lá para lá depor. É isso que a gente está. Ontem a gente já teve um questionamento, porque a gente aprendeu tanta coisa esse semestre passado e chegamos na hora da prática, chegaram lá e falaram que está tudo errado. E daí agora, novamente, coisas que foram passadas pra gente, e daí, não precisa, que foi fazer, isso daí é desnecessário. Entendo o que você está passando, mas só uma para falar o que foi dito. Aí eu falo para você, desnecessário é deixar você com o pensamento que você só é mais uma técnica. Para mim, você é uma super potencial técnica, uma futura enfermeira. Você entende que o que eu quero é que vocês se elevem de conhecimento a nível superior para realmente vocês saberem conversar com o médico, saberem conversar com o fisioterapeuta, saber conversar com a equipe multiprofissional, saber prestar um atendimento de qualidade, saber que vocês têm que fazer um relatório fidedigno, com informações precisas. É isso que eu quero de vocês. Professora, tipo, na hora ali que você fere a pressão, aí, vamos supor, lá deu 90 por 60. O normal, aí você vê que ela é uma pressão mais baixa, mas o normal é você perguntar para o paciente se é o basal dele. Exatamente. Né? Não existe nada sem uma boa conversa. Que às vezes a gente vê, tá baixo, mas ele vai falar, não, mas a minha pressão é E essa. você tem que perguntar para o usuário, a senhora costuma ter a pressão mais alta ou mais baixa? Não, minha pressão é sempre baixinha, bem normalzinha. Se tiver 12 por 8, vou até estranhar, porque é sempre 9 por 6. Agora, e se a pressão tivesse 8, tá? Por 5 ou 80 por 50? Tá morrendo. Não, ela tá hipotensa, com risco para baixa, muito baixa, inclusive precisava até dar uma tomada de repente um soro na veia, fisiológico, para dar uma levantada no astral, entendeu? Eu uma vez desmaiei. Então, não, Deus me livre, né, gente? Mas tem paciente que acaba de passar por cirurgia que precisa tomar volume, precisa de situação. Gente, nós não estamos falando de gente normal. Nós estamos falando de usuários que estão dentro do hospital, tá? A cabecinha de vocês tem que estar dentro do hospital. Dentro do hospital. Foca no hospital. Foca no hospital. Fala que nem a Edna. Pega a visão aí. Então, 80 por 50, tá? Tá com risco para baixa. Então tem que prestar bastante atenção no que está acontecendo. Tudo isso são fatores de ligar alerta. Alerta. Então vamos passar para a próxima. A parte do normotenso eu provei para você, Marta. Não, só questionamento, professora. E tá certo você de questionar. Tem que questionar, porque eu Tá certo. falar uma coisa e eu Isso. chego aqui e ficar falando outra. Isso. Eu entendo tudo isso, porque Isso. lá quando me falou, eu via isso daí. Aham. Só que daí não é necessário. Então, eu Não é acho assim, necessário. que o professor precisa se esforçar com vocês para que vocês sejam excelentes. Você já pensou se você faz um relatório meia boca, eu leio e falo, tá bom. Quer dizer, eu concordo. Você continue naquele mesmo padrão. Não é o que eu quero para vocês. De verdade, gente. Não é mesmo. Então, assim, vou cobrar na mesma intensidade do que eu tô dando. De que vocês realmente façam sempre o melhor, tá? Então, bora lá? Vamos pra outra. Aqui vocês copiaram, né?
Prof, quando tá baixo e o paciente tá, na verdade não tá nem respondendo aos seus estímulos. Quando você chama ele, toca nele, qual o remédio que eles dão? Ou eles só tá com sono nele? Você fala quando ele não está Quando ele respondendo tá estímulo? respondendo, quando ele tá com pressão baixa, 7/6. Quando ele não 7/5. responde a estímulos, você simplesmente tem que avisar a enfermeira o mais rápido possível, que daí vai ser verificado todos os sinais, inclusive glicose, porque vai que de repente deu uma baixada na glicose, tem que fazer reposição de glicose 50%, às vezes via oral, às vezes endovenosa, não sei. É critério médico. Mas a gente precisa informar a enfermeira e a equipe rápido para tomar uma decisão rápida. Para que você realmente dê suporte para ele, senão ele morre. Ele para, ele faz parada. Não, eu E aí peguei eles, um né, paciente reanimar. na UPA, Eu vou colocar ele um colher de tá, sal. no braço deu 8 Não, você não está em casa. No braço deu 8/6 e no outro deu 7/5, uma coisa assim. Ele não respondia. Isso. Aí eu avisei a professora, eles deram alguma coisinha, mas ele tava quase tendo uma parada. Ele tava muito complicado, dei batimentos cardíacos. Não Isso, tá. às vezes precisa ir para dentro do centro cirúrgico ou para ir para UTI, precisa pôr implante de marca-passo de urgência, emergência. Quer dizer, são N fatores. Vai depender de cada caso. Aí é cada caso mesmo. Então, tá? Podemos continuar? Vamos na terminologia. Então, normotenso, ok. E se eu coloco, por exemplo, normotérmico? Se eu coloco normotérmico, aí eu vou colocar aqui, ó, 2,37. A bolinha não precisa, mas o C dos Celsius, tá? Vírgula, tá? Tudo vírgula, vai um nessa vez outro vírgula. Aí eu tenho aqui parâmetros também. Se eu tenho de 36 até 37,5, ele é normal, afebril, normal, normotérmico, tá? Então, normal. Se eu tenho abaixo de, quando eu tenho lá por 34, 35,3, ele tá hipotérmico, tá? Daqui para baixo. E quando eu tenho, por exemplo, de 37,8 para cima aqui, febril. Ou febrícola. E quando eu tenho acima de 38, de 38 para cima, aí sim eu estabeleço como febre. Antes de 38 eu não estabeleço como febre. Só após 38 eu estabeleço como febre, tá? Febril, febrícula, 38, febre. Ok? Tudo é o tal do parâmetro. Parâmetro para tudo. Terminaram? Sim. Posso apagar? Viu que eu falei que essa aula era cansativa? Então, normotérmico. Vamos lá. Normocárdio. Quando eu coloco normocárdio, 2 pontos. Vamos pôr lá 85 BPM. Tá? BPM. Batimentos por minuto. Tipo, quanto que é o meu parâmetro para falar que é normal? Se eu tenho de 60 a 100 BPM. Quando eu tô na barriga da minha mãe, eu posso ter entre 180, 160 e pouco, tá? Porque quanto menor a gente é, mais rápido bate o coração. Quanto mais velho, menos rápido, desacelera, até parar. É a lei da vida. Aí se eu pego uma criança de 2 aninhos, 5 aninhos, ela não vai ter lá um batimento mais acelerado, tipo 120, 130, tal, 130 e pouco, normal. E se eu pego eu, véia, e mete um 120 em mim? Prof, a minha sogra tem 56, ela chegou com 174. O que é isso?
quase entrando em fibrilação, pode acontecer até de realmente fibrilar e parar. Tipo assim, é um batimento muito alto, não é compatível, sabe? O coração estressa demais e chega uma hora que ele estressa demais, fibrila e para mesmo, sabe? Então assim, a gente precisa ter muita atenção para esse tipo. Quais são os parâmetros? Menor que 60, atenção. A senhora tem um batimento menor? Ah, eu tenho, meu coração bate lá 55. Mas é normal? Pra mim é. Eu já venho com esse batimento desde quando eu era menininha. Aí, ok. Agora, se eu não tenho, sempre tive um batimento normal, lá de 60 a 100, de repente eu começo a apresentar um batimento de 50, ou vou lá para 120, dependendo da minha idade, então eu tenho que ter noção de qual que é o parâmetro, tá? Pegaram isso daí? Tá. Então vamos para a próxima. Normal cardio, ok. Já foram 3 sinais, né? Sim. Agora é a parte da oxigenação, que a gente vai mensurar a quantidade. Então eu posso pôr eupneico. Ou normopneico. Quanto de saturação? Vamos colocar aqui 98%. Eu tenho um parâmetro aqui de 94 a 100% de O2 é bom. De 94 a 100 é bom. E se tiver menos que 94, tiver 87? Ô, dona Rafaela, a senhora tem asma? Tem. A senhora tem doença pulmonar? Olha, filha, eu fumei minha vida toda, 20 carteiras por dia. Tenho asma, tenho DPOC, tiraram um pedaço do meu pulmão por causa que eu tô com câncer. Aí você vai ver. E a senhora tá conseguindo respirar bem sem oxigênio, com 87 de saturação? Tô ótimo, ainda, inclusive até fumo, Daí quer morrer. né? Mas ela quer morrer. Tá se Mas ela matando, quer tá morrer. se matando. Quem fuma quer morrer, quem bebe coca quer morrer. Normal, gente. Eu falo que eu também tomo. Eu falo que é coisa ruim, entendeu? Mas a gente faz. Morrer todo mundo vai. Mas um acelera mais. Morrer todo mundo vai. Eu bebo coca consciente de que eu vou morrer. Então assim, eu tomo coca de boa, mas eu tenho consciência que não é bom. Faz 2 meses que eu tô. Foi pra Bate gente? de novo. Foi pra gente? Quer que fale mais alto? Então tá. MMSS, que no caso seriam os membros, tá? Então a gente vai falar de braços e pernas. Então a gente vai falar, gente, aqui, pergunta assim, ó. Tem edema? O que é edema? O que é edema? Vida, tipo. Edema é inchaço. Inchaço. Edema é inchaço, tá? Então eu tenho edema, eu classifico edema também. Como que eu consigo classificar um edema? Todo mundo pega seu próprio braço. Peguem o dedo indicador. Apertem o dedo indicador no braço de vocês. Olhem para ele. Soltem. Vocês viram que ele faz um halo? Branquinho. Isso se chama cacifo. Eu mensuro o cacifo. Eu conto. Quando eu solto. 1, 2, 3, 4. Quanto que ele demora? Ele volta na hora? Demora um pouquinho. Meu voltou em 2. Tá. Não, calma, não é assim. Tô falando de gente doente. Eu não entendi. A senhora não entendi, não aconteceu nada. Então, é assim, ó. Vamos fazer de conta que tem um paciente lá internado que tá com edema, que tá todo inchado. Quando você aperta, o seu dedo afunda. Fica um buraco.
literalmente um buraco, gente. Parece um pão sovado, bem molinho, que você enfia o dedo, ele faz um buraco. Aí esse buraco vai voltando bem lentamente. Quanto mais rápido ele voltar, menos inchado. Menos é o inchaço, tá? E quanto mais ele demorar, é onde ele tá mais inchado. Vocês conseguem entender isso? Então aqui a gente quantifica uma cruz para barra 4 mais. Aí vai ter 1, 2, 3, 4, até 4 cruzes para 4. Isso é quantificação de edema. Se eu aperto, enfio meu dedo e ele volta mais rápido, se ele volta na hora, ele tem edema? Não. Ele não tem edema. Nós tudo aqui não tem edema, gente. Pelo menos aparentemente. Agora, se é uma pessoa que está lá deitada no leito, com líquido retido, membro afetado e coisa e tal, aí vocês vão ver que realmente afunda o dedo e demora para voltar um pouquinho. Então a gente conta por segundos. Aí vocês podem graduar em 1, 2, 3 ou 4. Depende dos segundos que voltam, tá? Essa parte vocês entenderam? Sim. Então, aí como que eu coloco? Apresenta-se com edema de membro inferior esquerdo. Sinto em lhes dizer que terão que escrever, tá? Com edema. Com edema de, por exemplo, uma cruz para 4 mais. Edema de membro inferior. Tanto faz, gente. Membro inferior, membro superior. Professor, os membros a gente pode pôr. Tem que escrever, Maria. Nós já conversamos aqui que é abreviação 0. Uma cruz, daí você coloca uma cruz para 4 Uma mais. cruz para 4 mais se for uma cruz só. Tá. Se Agora, se tiver for muito, 2, é for mais. 3, Vai for 4. Isso. Até 4. Até 4. 4 é o máximo. 4 é o máximo. Quer dizer que tá com uma mega, Muito inchado. muito inchado, um edema gigante. Tá? Professora, então apresenta edema em membro Tanto superior faz, direito. membro superior direito, esquerdo, tanto faz. Como que escreve das cruzes mesmo? Aí coloca. Não, sim, mas daí como que eu complemento pra ele ficar de uma forma bonitinha assim, escrito? Apresenta edema em membro superior direito, daí coloca só a cruz, o 4, só assim? E se ele, tipo, o edema demorou lá um pouco para voltar, vamos supor que 3, aí coloca 3 cruzinhas, barra 4 mais. Beleza. Beleza? É isso aí. Vocês têm até o fim do semestre, cara, pra fazer relatório. Eu vou corrigir direto. É que eu tenho que dar noção pra vocês de como montar esse relatório. Sim. Porque, veja, a Rafaela, ela suportou uma pressão que ninguém aqui suportou. Porque eu peguei a Rafaela e ainda dei umas descascadas. Rafaela, aquele relatório lá, cadê? Ai, Aquele que eu dei lá tem quase um mês. Você estudou? Só que a Rafaela, ela é preparada. Ela me mandou mensagem mostrando, ó, prof, fiz o meu caderno, tirei xerox, deixei tudo pronto, tal. Ela não sofreu tanto. Mas teve aluna que Jesus quase morreu. Porque daí não tive tempo. E aí, eu falo pra você, Rafaela, você fez relatório de 5 ou 6 pacientes, né? 7 pacientes, não sei. E ela teve que dar conta de todos os sinais vitais dos 7 e teve que fazer o relatório dos 7. E sem choro nem vela. E é simples assim, no dia que vocês forem entrar lá dentro pra fazer, vocês vão ficar quase doida. E olha que eu tô dando essa aula. Porque se eu não desse, eu quero ver, porque as outras vão estar cuidando. E vocês vão precisar sentar e fazer esse relatório lá no computador. E aí não tem, eu não vou dar conta, ai meu Deus, eu acho que eu vou desistir do curso. Então tem que já ir se preparando. Fora que além de você fazer o relatório, você tem que prestar atenção nos cuidados que as outras estão fazendo. É. Porque ela tá fazendo curativo, mas daí você tem que ver a ferida. A ferida, qual que é o curativo, qual que é o membro afetado, qual que é o excesso curativo venoso. especial, daí tudo tem que ser anotado, não é só fazer o relatório. Foi utilizado um curativo especial? Como que foi? Deixou só oclusivo? Deixou aberto? Quer dizer, tudo responsabilidade de quem está fazendo o relatório. É bastante coisa.
Ela Quem faz mesma, o quando ela relatório ficou foi lá coisa com doida. nós, ela foi fazendo esse relatório lá, né, nos papéis que eu vi. Sim. Cada paciente sim. ela fez. Você Aham. mesmo que escreveu tudo, né? Isso. E aí eu falo pra vocês, lembra que eu ainda falei pra você assim, Rafa, nós vamos fazer meia boca? Lembra? E fizemos meia boca mesmo. Nem fizemos totalmente 100%. Aí eu falo pra vocês, vão se preparando, vai chegar a vez de vocês. Se tem cianose de extremidade, que é aquele, sabe quando vai ficando mais roxo? Aí você coloca. Se tem acesso venoso periférico, se é em membro superior direito ou esquerdo, se é em região de subclávia, depende, se é jugular externa, não sei. A gente vai colocar conforme está. Se está salinizado, quer dizer que ele está fechadinho, só com soro fisiológico ali, para não deixar coagular o sangue, isso é salinizado. Se ele está gravitacional, se ele está pingando, se ele está com instalação de soro em bomba de infusão, qual que é a medicação? É soro puro? É midazolam? Quantos ml hora? Tudo isso eu tenho que anotar, tá? Então aí se eu fosse colocar, por exemplo, né? A parte do edema vocês entenderam, né? Agora se fosse acesso venoso, eu colocaria lá. Encontra-se com acesso venoso periférico em membro superior direito. Não vou ditar 100%, eu tô dando uma ideia para vocês. Vocês vão ter que ir gravando na cabecinha. Salinizado. E se não tiver salinizado, encontra-se com acesso venoso periférico em membro superior direito com instalação de soroterapia. Aí eu posso colocar gravitacional, se eu quiser. Ou se não, eu posso colocar em bomba infusora a 20 ml horas, com medicação de midazolam. Aí eu vou especificar, tá? Se ele Lembre-se estiver que tem salinizado, isso. pode pôr só salinizado. Só salinizado. Não precisa pôr mais nada, porque ele tá só ali, só pra na hora que for fazer alguma medicação. Coloca sobre os sinais logísticos ou não? Isso. Você, como todas, sempre chega nesse ponto. Você sabe o que é sinais logísticos? É flebite, quando ele Tá. aveia. É feblite, mas eu quero saber se você sabe quais são os sinais logísticos. Alguém te ensinou? Que eles ficam vermelhos, que é quando a veia estoura, que é quando a veia já tá ruim. Quais são os provavelmente sinais? Não, então. Quais são os sinais? Então não. É engraçado que eu vejo que o professor pode, às vezes, até te falar, ou talvez esse conhecimento talvez seja só seu. Tipo, de repente as meninas nem sabem do que nós estamos falando. Mas, como que fala pro aluno que tem sinais logísticos ou não, se não ensina pro aluno o que é sinais logísticos? Se não ensina pro aluno quais são esses sinais? E o aluno precisa saber. Como que você acha que eu vou saber quantificar se tem, se não tem, se eu vou saber mensurar se tem, se não tem, se eu vou saber observar se tem, se não tem, se eu não sei o que é? Alguém mais sabe o que é sinais logísticos? Eu acho que é a mesma coisa que ela falou aí. isso. Inchado, tá lá Dedo, roxo, se dedão. estourou a veia ali, Tá com o tá cabelo mais vermelho. amarelado. Vamos ver aqui, ó. Sinais logísticos. Sinais logísticos. Vamos colocar aqui. Ó, sinais logísticos. Dor, calor, rubor, edema. Deixa eu só pegar aqui que onde eu coloquei uma palavrinha específica já falo para vocês. E perda da função. Perda da função. Dor. Vocês sabem que existe uma escala de dor? Essa escala de dor é? De 0 a 10. Marta, quanto que você está sentindo de dor agora? 6. Marta está com 6 de dor. E Marta apresenta face de dor.
Porque desde a hora que eu tô olhando pro rosto dela, eu tô sentindo que ela tá com dor. Ela tá mal, ela tem alguma coisa. E se é dor, a dor atrapalha. A gente fica se sentindo mal. Então eu não posso. Teve até assim um comentário. Ah, mas tem gente que é muito assim, finge dor. Dor, ela é mensurável. Se eu verifico uma pressão, ela está alterada. Se eu verifico um batimento cardíaco, ela está alterada. Se eu verifico sinais, geralmente eles se alteram na dor, mas dor de verdade, tá? Agora, quando eu quero pegar um atestado, eu rolo, ai, que dor, meu Deus, meu Deus. E às vezes eu não tô com tudo isso de dor. Só que eu finjo, eu simulo uma dor. Mas meus sinais estão 12 por 8, batimento 85, tudo normal. Aí você olha pro pessoal e fala, cara, tô me tirando paloque, né? O teu corpo dá sinal, né? O corpo dá sinal. Então, assim, a pessoa que tá com frio, vou desligar um pouquinho. Tô com dor de frio. Vou desligar um pouquinho, mas depois você muda de lugar, vai lá pro corpo. Professora, e no caso assim, que nem eu tenho dor de cabeça todo dia, independente. Sim. Só que minha pressão, que nem minha pressão é baixa. Aham. Mas às vezes você já convive com essa sua dor e que pra você tá tudo certo, né? Que eu tô falando de dor de verdade, tá? Tô falando de dor absurda, de dor que não é usual. Tem gente que convive com dor a vida toda, toma todo santo dia remédio e nem vai buscar saber o que tem. E às vezes tem, viu? Às vezes é uma compressão, às vezes é alguma coisinha. Cara, tem 300 mil motivos. Só que você tem que buscar isso daí, pra ver o que tá acontecendo. Porque se ela se torna crônica, que é diária, você acaba convivendo com ela. Agora, uma dor que não é usual, uma dor que realmente tem dor que você soa de dor, tem dor que suas tripas faz assim, tá? Existe torção de cólon, tá, gente? Que vai até, inclusive, para o centro cirúrgico, remover pedaço de cólon. Então, assim, existem dores. Põe uma dor de parto pra você ver o que é uma mulher parida. Eu, graças a Deus, nunca parei, não sei. Mas eu já fiquei em centro obstétrico com a própria escola. E eu já vi mulher tendo filho, vomitando bile, dor de verdade. Então, gente, a gente realmente tem. É dor insuportável. Rim, tá? A minha dava, Rim, quando eu tava renal. com a minha pressão era 17/10. Sim, a gente faz alterações mesmo, a pressão tá super alta às vezes, de dor absurda. Então, dor, eu classifico, eu mensuro, eu pergunto e anoto, tá? Numa escala de 0 a 10. Calor, ai, meu braço tá enfebrado, minha perna tá enfebrada, você toca, quente, tá quente, o negócio ele tá vermelho, quente, você toca, tá mesmo com febre, tá? Então aqui, ó, calor, quente, tá? Febre. Aqui, rubor, vermelhidão, o local tá vermelho. Você percebe que tem processo infeccioso naquele local. Edema, inchaço, o local tá inchado, tá? Perda da função. Às vezes eu não consigo mexer meu membro. Eu não consigo mexer aquela parte do meu corpo. De tanta dor. Eu perco a função da região. Porque ela está afetada. Depende da região. Pode ser de um simples furúnculo debaixo da axila, na virilha, quanto um braço, uma perna, tá? Então agora vocês sabem o que é sinais logísticos? Manu, vou dar uma voadeira no seu peito. Agora você vai acordar. Tá dormindo ali. A quase apagada. Então assim, ó. Entenderam o que é sinais logísticos? Entendeu? Agora você sabe. Logísticos. Você mesmo pode explicar para a pessoa. É mais fácil, né? Né? Então, esses sinais logísticos vêm depois. Tudo isso aqui, resume em uma única palavra. Infecção. Infecção. Processo de infecção.
Ô, professora, traz um café pra nós. Hein? Traz um cafezinho. Toma a coca da Karen ali que você já disse pra ela. Chegou tarde. Hein? Olha só. Quando você tem infecção, gente, você realmente tem a presença de todos esses sinais. E pode ser no acesso venoso, né? Porque pode fazer uma flebite mesmo. Mas tô falando de no geral, tá? Tô falando de ferida, de processo infeccioso, inflamatório, local, sistêmico, eu tô falando de tudo. Eu tô falando de sinais logísticos. Então, sinais logísticos não é só para acesso venoso. Não, meu amor, ele é muito maior do que tudo isso. Ele é imenso, inclusive para septicemia. Para um modo de infecção geral. Geral, tá? Então é gigantesco. Eu quero falar de uma coisa bem importante para vocês agora. Tudo, né, é importante na verdade. Vocês já copiaram aqui? Posso apagar? Vamos falar de exudato. Duas coisas que nunca na vida eu espero ver vocês falando, tá? Pelo menos os que estudaram comigo, por favor, senão eu dou um regaço a vocês. Gente, como que eu falo quando eu quero falar de instalação, por exemplo? Isso é mais para UTI, mas é bom vocês já saberem logo. Quando eu quero falar sobre instalação daquele colchão, que ele é todo perfuradinho, sabe? Casca de ovo, né? Como que é? Casca de ovo. Casca de ovo. O que a casca de ovo faz? É o colchão. O nome dele. Caixa. Caixa. Pensei que era casca. Me falaram uma vez casca de ovo. Ela tá dormindo, professor. Não é. Não. Me falaram 100% fala casca de ovo. Uhum. Caixa de ovo. Quando... Qual que é o modelo? Qual que é o modelo do colchão? Não parece uma caixa de ovo? Eu não sei. Parece. O que é? Você nunca viu? Eu vi já uma vez. Não parece a caixa de ovo? Ele não parece que ele é todo entrocadinho, ele é fundo? Assim. Isso, ele parece uma caixinha que você coloca o ovo. Caixa de ovo. Não dão de louca de falar casca de ovo. Nossa, me falaram assim, você viu daquele colchão casca de ovo? Eu pensei que era casca de ovo. É caixa de ovo. Caixa. Caixa de ovo, tá? Então, o colchão é caixa de ovo. E outra coisa, secreção. Quando que eu coloco secreção? Quando tem ferida ali. Quando tem glândula. Quando é produzido por glândulas, salivar, sebácea, glândulas. Eu falo secreção, produzida por glândula. E quando não é glândula, tipo ferida, que não é glândula? Daí é esse exudato? Exudato, tá? Então, quando eu falo de exudato, eu posso colocar quais são. Exudato. Abre essa janela, professora, por favor. Não dá pra ligar o ar de volta? Não. Nossa, vocês querem me matar. Claro, você perdeu. Todo mundo falando. Aqui não dá pra abrir, não. Cara, eu não suporto esse calor. Ai, por Vocês pode ligar. querem me matar. Exudato, tá? Eu tenho exudato purulento. Tava gostoso, Nadia. Eu tenho exudato Um seroso. calorão que não sei da onde. Nós somos mulheres Mas eu tô quentes. com... Não, a Carol, não, tô dizendo que a Carol, nossa, Carol não tá na menopausa. Não, meu Deus, eu tô na menopausa, assim, então eu não absorvo. Purulento, seroso, Nem no menos tal. sanguinolento, sanguinolento. O que é seroso? Já explico, tá? Purulento, seroso, sanguinolento, sanguinolento, tá? Misericórdia. Quando eu tenho purulento, eu tenho pus. Quando eu tenho seroso, tá? Ele é esbranquiçadinho, como se fosse um leitozinho bem clarinho, tá? Ele é mais leitoso, bem clarinho. Leitoso, adoro isso. Quando é sanguinolento, é sangue. Só pensando besteira, né? Eu não. E quando é sério sanguinolento, é a mistura do seroso com sanguinolento, com sangue, tá? Do leitozinho com sangue que vira um rosinha. Ai, que Ele lindo. fica um rosinha, claro. Lindo. Ele faz uma misturinha, fica assim, ó, Ai, como sei. a roupa da marca, assim, um pouquinho mais Tipo clara. aquela espinha Bem que você clarinho. explode ela. Isso.
Serosanguinolenta, é aquela da espinha lá, exatamente. É, bem isso mesmo. Tá? Então você tem esses tipos aqui, talvez até tenha mais. Ah, uma curiosidade. Vocês sabem quando a pessoa tá com edema gigantesco, de 4x4? Agora, vocês sabem do que eu tô falando, né? De 4x4, quando eu falo assim, já sabe do que eu tô falando. Quando você faz o reconhecimento da pele, você vai olhar a pele, às vezes ela sozinha tá drenando líquido, uma água. Vocês sabem o nome dessa água? Não. Linfa. Linfa. É aquela água que sai do edema quando tá enorme, quando ele tá 4x4. Ô, professora, Então, linfa. deixa eu falar aqui, ó. Deu uma espinha gigante aqui, interna. Eu não explodi ela, não estourei. Ela ficou só vermelhona. Sim. E ela tava saindo a sarguinha. Sim. O tempo todo escorrendo. Ela ficou Isso. gigante, você lembra? Linfa. Semana passada? Você sabe o que tem dentro da célula? Sabe a célula? Gente, eu tô falando de anatomia. Vocês tiveram anatomia, né? Ainda não. Ué, Eu sei, amigo, mas eu tô dizendo que não. Vocês sabem que tem a célula, certo? Membrana, citoplasma e núcleo. Dentro da célula fica linfa, líquido. Ela é formada quase que lá 80 e poucos % de água. Então, o que escorre de dentro? Água, líquido, linfa, tá? O nome é linfa. Pegaram a visão? Pegaram a visão? Sim, senhora. Aqui tá tudo certo? Sim. Então, fechou. Vamos pra próxima. Eu falei, ai meu Deus, e se eles ainda não fizeram a atividade, tá? Que tem pra hoje. Eu quero que vocês façam 7 relatórios pra mim dos que eu vou dar pra vocês. Eu fiz com a turma de ontem, como assim? Tudo isso? São 7 relatórios. E eu ainda vou dar um tempo pra vocês fazerem o relatório, tipo 30 minutos. Cada ou 30 minutos pra todos? Vai todos, né? Vai que, né? Vai que cola. Não, 30 pra cada paciente. Pra cada 7, não pra cada As meninas choraram um monte. Deixa só um, prof. Falei, eu deixo um. Mas com 7 casos. Se vocês me prometerem que vocês vão chegar lá dentro e vão saber fazer os 7 de uma vez só. Aí as gurias, ai meu Deus, acho que não. Então, Pular eu fiz semana passada. Pulando você e pulando mais 2, tá? Que também fizeram. Então, é prova de fogo, né, Rafa? Prova de fogo. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui pra vocês. Vamos continuar, senão a gente não consegue terminar. Quanto à parte até sinais logísticos, ficou tudo claro? Sim. Vocês estão me devendo, cara, porque eu tô me desgastando um monte. Eu vou ter que parar ali pra comer minha goiabinha, porque minha energia tá quase no fim já. Quase no fim a energia aqui. Nossa, professor, eu tô com tanta fome. Quando a gente fala em curativos, agora vem outra situação enorme. Quando a gente fala de curativos, o que a gente tem ali naquele setor? Só gente quebrada. Bastante. Fixador externo, tala gessada, curativo cirúrgico, ponto cirúrgico. A gente tem de tudo ali. Torções, correções. A gente tem de tudo. Aí eu preciso escolher como colocar isso. Então eu pego um daqueles meus verbos e coloco realizado, tá? Curativo e membro superior direito ou esquerdo, tanto faz. Com. Professora, não seria realizado curativo, mas não seria realizado troca de curativo? Pode ser. Pode ser. Troca de curativo. Não tem problema se você colocar assim. Pode ser realizado curativo ou troca de curativo. Isso não impede que você tenha uma boa escrita, tá? Não impede. Porque tanto se você fez a troca, você não vai mexer no curativo e vai deixar só olhar, né? Você vai ter que mexer você vai ter que nele, mexer né? nele. Então, tipo assim, tanto faz você colocar troca, quando Troca você... ou realizado. Agora, já aconteceu ali, de estar escrito assim, ó, no braço de um dos meninos. Não trocar o curativo interno. Ou então, se colocar assim, troca somente do curativo externo. Não foi aquele mais lá que tava com dreno, né?
Então a gente não mexe, a gente faz conforme está orientado, mas está com rótulo para nós, está com rótulo, tá? Então a gente tem que ter consciência disso. Outra coisa que me veio na mente agora que cara, deu um par na minha cabeça. Quando você for verificar a pressão, quando você for mexer no usuário, você tem que perguntar para ele se ele pode fazer a verificação naquele membro da pessoa ter, por exemplo, câncer de mama. E aí ela fica restrita, ela não pode fazer a conferência daquele lado. Então a gente pergunta, porque daí tem que ser do lado oposto. Se não der do lado oposto, vai na perna, tá? Não pode fazer no membro do lado afetado. Então a gente tem que ter noção de que tem que perguntar para as pessoas. Porque já aconteceu, de às vezes eu já vi, de acontecer de fazer e daí, mas não podia tal. Não com a gente, nunca aconteceu com o meu grupo. Mas eu já vi situações, eu trabalhando, eu já vi. Então eu falo pra vocês assim que a gente tem que ter o máximo de atenção possível, tá? Perguntar se pode ou não pode. Se tem alguma restrição, é igual processo alérgico. Você tem alergia? Ah, eu tenho. Do quê? E especifico. Alergia de pirona, plasio, tanta coisa, tá? Antibiótico, depende do antibiótico. Aí, gente, eu vou ter que ligar o ar, não aguento. Senta e estuda aqui, ó, onde o ar não pega. Maria, senta lá atrás. Não aguento, Maria, tô aqui morrendo. Marta, não quer sentar nessa primeira vez? Não tá ruim pra você ir com o ar? Não, tá tudo já, tá bom. Então, gente, vocês têm que pensar no que vocês vão colocar. Aí vocês podem escrever o curativo assim, ó, realizado, curativo lá de membro superior, direito, esquerdo, perna, braço, tanto faz, o que for. Com, tá? Com. Daqui o com, comigo tá abreviado, mas é para escrever, tá? Ó, SF, que daí realmente é soro fisiológico, tá? 0,9% mais faixa com X, né, gente? Faixa mais gase, mantendo curativo oclusivo ou fechado. Parcialmente oclusivo. Sabe aquele que você fez, Marta? Parcialmente oclusivo, porque às vezes a pessoa não quer que tampa tudo ou não tem necessidade. Sim, oclusivo. Fechou é oclusivo, tá? Então a gente vai discriminar. E se eu tivesse colocado placa de adaptique? Com instalação de 2 placas de adaptique. Aquele que a gente fez, né? Isso. Por quê? Porque é um curativo com um produto que é especial, que vai durar lá na média de 5 a 7 dias e que realmente ele vai ficar protegendo o local. Vocês sabem o que é abrasão? Não. Tipo arranhão? Abrasão é como se fosse aquelas arranhaduras do asfalto. Quando arranca aquela primeira camada de epiderme. Ui, E aquilo dói absurdo, porque expõe a inervação. Aquilo é abrasão, tá? Então aquilo é abrasão. O nome certo não é ralou, tá arranhado. O nome certo é abrasão, apresentando abrasões diversos pelo corpo. É realizado curativo com soro fisiológico, mais gase, mais faixa, mais Dersane ou óleo de girassol. Eu não gosto muito do termo Dersane porque é uma marca, mas o óleo de girassol, mantendo o curativo úmido, oclusivo, porque ele às vezes fica umedecidinho com soro fisiológico, porque daí brota a célula de regeneração, tá? O tecido de granulação cresce e fecha. Beleza? Difícil? Suspirando. Então, beleza. Vamos pro próximo. Quando eu falo de abdômen, eu falo sobre colostomia. Ali a gente não tem. Não vimos nenhum caso. Que é aquela abertura da ostomia com a bolsa para fezes, tá?
Às vezes pode ser de urina, tá? Urostomia, depende. A cistostomia, que é quando tem aquela passagenzinha aqui pela bexiga, direto, tá? Com a sonda. Curativo local. Então, quando eu tenho aqui no abdômen, eu posso descrever o que eu tenho. E eu tenho também como falar do abdômen. Quando eu falo do abdômen, eu posso colocar assim, ó, abdômen apresentando abdômen plano, globoso, de avental, flácido, endurecido. Chega? Eu tenho tudo isso daqui. E daí eu defino qual que é o abdômen que tá ali. O que seria avental? Quando você tem um monte de filho, ou engorda demais, emagrece, ele ploft, cai. Excesso de pele, no caso? Hã? Excesso de pele? Excesso. Pele com gordura, tudo. Eu tenho, o meu tá batendo aqui no joelho. Eu tive 5 cesáreas, 6 gravidez. Você quer o quê? Tô com o abdômen de é só mochila. Globoso? É. Aqueles assim, ó. Igual De servir. Naquele esquema. Só que nós estamos falando de Na gente verdade- doente, tá, gente? Nós estamos falando de gente doente, nós não estamos falando de putaria de gente bêbada. Nós estamos falando de gente doente. Barrigudo, né? Não, a pessoa às vezes está com ascite, que é aquele abdômen gigantesco que fala barriga d'água. Aquilo chama-se Eu tô dando uma ascite. característica pro povo saber Ó, o que abdômen ascítico. Tá? Abdômen ascítico. O que é abdômen ascítico, gente? Aquele abdômen globoso que parece que vai explodir, que é chamado de barriga d'água. É aquilo lá. Fechou aqui? Maria tá com cara que entendeu tudo. Né, Maria? Eu também do outro lado. Morrendo. Tudo morrendo, tudo morrendo. Isso aqui a gente não para, né, professora? Vai dormir mais meia-noite. Sim, é cansativo mesmo, né? E acorda cedo. Podemos seguir? Terminando aqui. Ainda falta um bocadinho, viu, gente? Ainda falta um bocadinho. Ah, professora, traga um cafezinho preto pra nós. Ah, meu Deus, eu, hein? Tô ali com a minha goiaba, tô ali com meus grãos naturais. Ai, não. Aham, juro por Deus, quer ver? Até tem uma porcaria aqui, pra não dizer que não tem porcaria, tem, ó. Tem uma porcaria. Cadê aqui, ó? Ó. Esse aqui que eu como. Mas você almoça em casa, né? Então, pretendo, né? Pretendo. Pode pagar. Posso pagar? Por mim, sim. Então vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos falar de eliminações. Quando eu tenho eliminações, eu tenho que pensar. Essa eliminação, pessoa, eu vejo ou eu pergunto? Se ele estiver restrito ao leito, eu observo. Se tiver em fralda, tem que ver se tem diurese, ela tá pesada, tem bastante, tem pouca. Se ele tiver com sonda, ele tem ali o quantificador, tantos ml. E se ele estiver fazendo espontâneo no banheiro, no vaso sanitário? Ele refere. Então eu uso o termo de acordo com aquilo que tem. Por exemplo, aqui, ó. Apresentando eliminação de diurese ou vesical, tanto faz, tá? Em fralda
média quantidade. Eu estou abreviando, mas vocês sabem que é para escrever, né? Quantidade de coloração amarelo concentrado. Ou de amarelo claro, ou cor de Coca-Cola. Já viram falar em xixi cor de Coca-Cola? O paciente está com falência renal, tá? Pode acontecer. Então a gente realmente coloca, tá? Pode estar com sangue também. Quando ele tá marrom, já Diurese sanguinolenta. Marrom é cor de Coca-Cola. Aham. Então, de repente, já é falência renal, tá? Pode ser por picanha picanha? Uau! Agora tem uma picanha na veia. Uma picada de aranha marrom, tá? E outros fatores. Aqui até uma picanha agora, hein? Uma picanha. Perdão, só pra mim anotar, amarelo concentrado. Ou amarelo claro, ou cor de Coca-Cola, ou sanguinolenta, ou alaranjada, ou esverdilhada. Você que vai definir conforme azulada, você que vai pôr conforme o que for, tá? Você pôr lá da cor, tá valendo. Aí se eu falo de eliminação, eu falo eliminação intestinal. É meu costume, mas se você colocar do teu jeitinho também não tem problema nenhum, tá? Você pode colocar que ele refere a, por exemplo, se foi no vaso, né? Que ele tá 3 dias sem nenhuma eliminação, já refere, né, junto, que já tem um probleminha lá de prisão de ventre, coisa e tal, tá? Vocês podem colocar isso como refere. E se você vê o cocô, aí você tem que, olha, vai que ele tá com diarreia. Vai que ele tá com diarreia e ele tá restrito no leite e tá na fralda. Apresentou 6 episódios diarreicos. Apresentou 6 episódios diarreicos ou de diarreia, tá? No período da manhã. Porque e se eu colocar no período de 12 horas? Compõe manhã e tarde. Né? Não, mas e se eu estiver vendo? Manhã e tarde. E se for só de manhã? Foi só de manhã, tá? Então eu especifico o que foi. Eu posso colocar se foi em comadre, se foi em papagaio. Aí não sei quem que andava falando periquito. Aí ele fez no periquito. Eu fiquei um dia pensando, periquito, o que é isso? Ai, aquele o quê? Aquele bicho, aquele colorido que voa. Papagaio. Aquele que fala. Né? Aí fiquei, né? E assim. Então, Se foi no vaso. Na UPA, se foi no vaso, você coloca. Em vaso sanitário. na UPA eu atendi um paciente que mandou pra mim e falou, eu não Em banheiro, em vaso sanitário, tudo faz. Evacuação. Eu não obrei hoje. No obreio. Isso é um termo muito usado por mineiro. Meu pai é mineiro, então eles usam mesmo esse negócio de obreio. É assim mesmo. Só que daí você não vai pôr obreio, né? Você vai colocar eliminação intestinal. É que nem a história do refere, ó. Se você vai falar refere, você sabe que é o que ele te falou, né? Aí, se ele falar pra você assim, ó, estou com dor de cabeça. Quando eu ponho refere dor de cabeça, o que eu coloco? A palavra dele. Refere dor de cabeça. Eu, quando fazia triagem na UPA, aconteceu de uma vez o homem chegar lá e falar assim pra mim, ó, enfermeira, eu vim aqui porque eu tô muito, muito mal, me ajuda, tá, moço? Mas o que o senhor tem? Eu tô com dor no meu, ele fez assim, ó, no meu cu, assim, meu. Aí eu ia escrever lá, dor no cu, não dava. Eu tenho que usar um termo dele, eu tô falando sério com vocês, esse carinho achando que é besteira, né? Mas eu tô falando sério. Então eu não vou escrever isso daí, eu vou escrever bem só. Eu escrevi, tá? Queixa-se de dor forte no ânus, que é o nome científico para cu. Então é simples assim. Nesse caso, onde há uma palavra que é considerada fora do padrão,
eu coloco o nome científico. Eu ensinei as minhas crianças a falar o nome científico. Então a gente fala vagina. A gente não fala pepeca, não sei o que, lá, parará, não. É vagina. O nome é vagina. Minha vagina. Tá? Eu não ensinei minhas crianças a falar nada disso. É vagina. Porque esse é o nome. Não é? Então, é esse termo que eu vou chamar. Fechou, gente? Vocês entenderam, então, na parte da eliminação? que escreve A parte da eliminação deu certo? Com certeza. Evacuação? É por esse tipo de gente que na caixa de leite vem escrito corte aqui. Não, ela perguntou, será que tem gente que escreve isso Sem mesmo, noção? alguma coisa? É por isso que na caixa de leite vem escrito corte aqui. Talvez sim, Eliana, porque a gente, eu tive uma, antes de eu ser, né, sair da prefeitura, nós tivemos uma reunião de anotação de prontuário. E nessa reunião, o chefe estava quase arrancando os cabelos da cabeça, porque tinha cada anotação que não era de Jesus. Coisa que jamais você acha que você vai ver, do tipo dessa. Ele estava arrancando os cabelos. Ô professor, e a gente coloca assim, no ânus ou na região anal? Em ânus. Pode ser Região anal. Isso não vai alterar. É o termo técnico. Não está falando nada aqui de cabelo. Você não pode pôr cu. Região anal, ninguém fala no ânus. Não. Ai, vou colocar lá. Tanta diarreia que está com dor no cu. Por ardendo. Tá ardendo. É assim mesmo. Não duvido. Não duvido. Agora nós vamos na última fase do relatório. Na observação. Geralmente eu gosto que coloque em OBS maiúsculo 2 pontos. E daí você vai lá escrever assim, ó. Encontra-se Com coceira não vai dar coceira. jejum. Eu falando aqui de jejum, você misturando, tá vendo? Ó, encontra-se, tá? Em jejum ou de jejum, tanto faz, para procedimento cirúrgico hoje de correção em membro inferior direito. Estou abreviando aqui, mas vocês sabem que é para escrever. Independente, vocês vão justificar na observação alguma coisa que mereça essa observação. Por exemplo, se ele está aguardando transferência, aguarda transferência para o Hospital do Rocio às 17 horas. Irá de SAMU, tá? Se ele aguarda um exame, aguarda a realização de exame de tomografia. E assim sucessivamente. É algo que mereça uma observação. Chegamos ao fim do nosso relatório. Graças a Deus, em nome de Jesus. Agora, nós podemos partir para os casos clínicos. Eu acho que, Rafa, já deu para nós da gravação.